Olá, meus queridos, que a graça e que a paz do nosso Deus esteja presente com você nessa hora, que Deus possa nos abençoar nesses minutos em que vamos refletir na sua palavra. Hoje eu queria meditar um pouquinho com você e falar um pouquinho sobre o nosso caráter diante de Deus. O que Deus conhece a nosso respeito, porque ninguém nos conhece mais do que Deus. Ninguém conhece perfeitamente os nossos pensamentos, o nosso andar, o nosso falar, mais do que Deus. Deus conhece aquilo que o homem não pode ver. Deus conhece a nossa vida por inteiro, na íntegra. É Deus que conhece a verdade vivida por nós, por cada um de nós. E para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse assunto, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Gênesis, no capítulo 4 e no verso 8, que vai relatar o primeiro homicídio da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Eu quero ler apenas esse versículo, porque meditando na palavra de Deus, eu fui refletir a respeito desse acontecimento. Caim e Abel eram dois irmãos que viviam juntos no mesmo lar, cresciam juntos, se conheciam, andavam dia a dia, almoçavam na mesma mesa, dormiam sobre o mesmo teto, eram mais que amigos, eram irmãos. E ocorreu que no coração de Caim entrou os ciúmes, a inveja, e isso é o problema, um problema enfrentado muito pela Igreja do Senhor nos dias de hoje. Caim, apesar de conhecer o seu irmão e apesar de viver com ele dia a dia, de conhecê-lo dia a dia, conhecer tudo que ele passou, Caim e Abel conheciam um ao outro. Eu tenho certeza que eles se reconheciam, foram anos de convivência, foram anos de dias juntos, foram anos de lembranças, foram anos de vivência. Eu tenho certeza que eles se conheciam, e se conheciam tanto que Caim sabia que se fizesse essa proposta para Abel de ir com ele ao campo, Abel iria. E assim Caim fez, convidou o seu irmão, que na sua bondade aceitou e foi ao campo com o seu irmão. Mas jamais ele saberia o que o seu irmão estaria planejando no seu coração contra ele. Jamais passaria pela cabeça dele que o irmão dele fosse capaz de agir dessa forma com alguém que comia com ele, dormia no mesmo teto que ele, conhecia as dores dele, conhecia os dias dele, conhecia os sonhos dele. Jamais passou pela cabeça de Abel que o seu irmão, conhecendo tanto, vivendo tantos anos juntos, poderia matá-lo. Então Abel foi com Caim ao campo. E a Bíblia não relata o que aconteceu lá, que tipo de conversa, e se Caim falou para Abel o motivo da sua ira, o motivo da sua inveja e por que faria aquilo. A Bíblia só diz que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Nos dias de hoje, amados, às vezes acontece essa situação. Eu não estou falando do âmbito material, da morte natural mesmo. Eu estou falando da morte espiritual dentro dos templos do Senhor. Existem irmãos na fé que, apesar de conviver tanto tempo, tantos dias,
apesar de dia a dia cultuar ao mesmo Deus e adorar a Deus no mesmo santuário, ele planeja, ele espera um momento adequado para matar o seu irmão. Às vezes com uma palavra, com uma atitude, mas o que eu quero trazer nesse momento para nossa reflexão é que Deus deixou na sua palavra determinado que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu não consigo entender isso no meu coração. Como pode uma pessoa viver dia a dia, conhecer tanto e maquinar o mal e ser capaz de fazer um ato desse tipo? O que eu tenho para dizer hoje nessa reflexão é que quem fala a verdade, irmãos, sempre será confrontado. A mentira, ela sempre vai vir à tona com aquele que fala a verdade. A verdade, ela sempre vai ser confrontada. Se você defende a verdade e a palavra de Deus é a verdade, saiba que você vai ser confrontado. Saiba que você não vai ser o mais amado do teu meio. Da sua roda de amigos, você não vai ser o mais amado. Você vai ser o mais apedrejado, porque você defende a verdade. Porque você defende princípios, porque você defende valores. Porque você tem valores que você cumpre e acredita dentro de você. E por você não se dar toda roda de conversa, por você não se dar todo pensamento, não concordar em todo tempo com todos, por você ser chamado a ser diferente, você vai ser caluniado, você vai ser apedrejado. Mas se tem um conforto para o nosso coração, o que vale é aquilo que Deus pensa a teu respeito. Eu quero trazer duas palavras que podem passar desapercebidas e acharmos que elas têm o mesmo significado enquanto elas não têm. Muita gente cuida da sua reputação. E ter reputação é bom. Quem não gosta de ter uma boa reputação? Quem não gosta de as pessoas olharem pra gente e dizer, lá vai um servo de Deus, lá vai uma pessoa de Deus, uma pessoa que cumpre a palavra do Senhor, uma pessoa digna, esforçada, uma pessoa que batalha, levanta cedo, vai à igreja todos os domingos, adora ao Senhor. A gente não vê nada que falar a seu respeito. Isso é a gente cuidar da nossa reputação. Reputação é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Reputação é aquilo que as pessoas veem a nosso respeito, no nosso agir. Agora, caráter é aquilo que Deus sabe a nosso respeito. Porque apesar de nós termos uma boa reputação diante dos homens, muitas vezes nós não temos um bom caráter diante de Deus. E eu peço muito cuidado com isso. Porque o caráter ninguém consegue esconder diante de Deus. Eu posso ter uma boa reputação, as pessoas podem ver em mim boas atitudes, mas Deus conhece a intenção do meu coração. E nada adianta eu agir de bom grado, eu agir na frente das pessoas, de bom grado, fazer boas obras, se no meu coração eu maquino mal contra o meu próximo. Se quando houver uma oportunidade, eu vou decepcionar o meu Deus. Então eu tenho pensado e Deus tem feito com que eu refletisse nessa palavra nesses dias, em que a gente não pense só na nossa reputação, em que a gente não pense naquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, mas que a gente venha se preocupar com o que Deus pensa a nosso respeito, aquilo que Deus vê no nosso coração. Deus, Ele sonda o coração, a Bíblia nos fala isso. E de Deus ninguém pode esconder ou fingir princípios e valores.
De Deus nós não fingimos que acreditamos, nem fingimos que defendemos a verdade. Deus conhece as nossas mais secretas atitudes e pensamentos. Por isso, irmãos, não cuide só da sua reputação diante dos homens, mas tenha cuidado do teu caráter diante de Deus. Não perca o teu caráter por uma situação momentânea, não perca o teu caráter por uma vontade momentânea, algo que vai passar, algo que é temporário, mas dê crédito à voz de Deus, defenda a verdade, valorize a verdade, defenda os valores, tenha no seu coração que pessoas, elas têm sentimentos, pessoas foram chamadas para adorar a Deus, e Deus cuida de cada um, sonda os corações e conhece os nossos pensamentos. Nada adianta nós termos uma reputação tão maravilhosa diante dos nossos amigos, diante dos nossos vizinhos e familiares, e Deus nos conhecer no íntimo e nós decepcionarmos o Senhor. Valorize aquilo que Deus te deu no teu coração. Valorize a palavra, valorize os princípios e não corrompa o teu caráter para agradar homem nenhum. Seja forte, tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida e não venda aquilo que Deus confiou na tua mão. Não venda nada que Deus confiou na sua mão por nada. Nada nessa terra vale a confiança que Deus depositou em ti. Nada nessa terra vale mais do que aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Nada nessa terra tem mais valor do que os dons de Deus sobre ti, do que o Espírito Santo que Deus colocou sobre a tua vida. Não venda, não barganhe a obra de Deus. Defenda o teu caráter, não só a tua reputação. Deus é Deus e Ele conhece todos os nossos passos. Por isso, não se preocupe com aquilo que as pessoas pensem a seu respeito. Se preocupe com aquilo que Deus conhece a teu respeito. Porque para Deus a gente não precisa provar nada, porque Ele sabe. Fique com Deus.